Este é o trabalho de Direito Empresarial 1 da Faculdade de Direito da PUC e ele trata de um ponto da matéria de Direito Empresarial apresentado em formato de vídeo. O tema escolhido por mim, aluno Wagner Cardoso Bianchini, é o consórcio de empresas. Para se falar de consórcio de empresas, tem de se distinguir daquele outro consórcio previsto em lei própria, que se fala de um consórcio para adquirir um bem móvel ou imóvel. Este não é o caso, aqui é um consórcio de empresas. Empresas que se agrupam na finalidade de exercer atividade em um empreendimento, fazer um empreendimento em comum, não necessariamente ou não como finalidade adquirir ou alienar um bem específico, mas empreender uma atividade. O consórcio de empresas está previsto na Lei 6.404, que fala sobre as sociedades de ações, no seu capítulo 22, artigo 278, onde nós temos então este e o artigo seguinte versando sobre o consórcio de empresas. O consórcio de empresas, então, como diz o artigo 278, se constitui de companhias ou outras sociedades sob o mesmo controle ou não. Então, daí já se conclui que consórcio de empresas não é um consórcio de pessoas naturais, mas de sociedades, companhias, que então se agrupam e independente se elas estão sob o mesmo controle de uma holding ou não, né? Para formar um consórcio, no entanto, a finalidade não pode ser algo ilícito como dominar o mercado ou eliminar a livre concorrência, estabelecer um preço injusto, mas então justamente fazer um empreendimento dentro da liberdade econômica que as sociedades possuem para tal fim. Então, o artigo 278 também diz que essas sociedades se constituem para executar determinado empreendimento. No seu parágrafo 1º, se diz que o consórcio em si mesmo não possui personalidade jurídica, embora nós sabemos que ele pode ter CNPJ com o intuito fiscal, com o intuito de poder adquirir bens ou serviços a um CNPJ, mas isso não significa que possua uma personalidade jurídica própria. Ali no parágrafo 1º também diz assim: as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. Isso significa que, apesar de estarem reunidas num consórcio, cada empresa possui autonomia patrimonial e possui também autonomia em relação à responsabilidade de cada uma. Cada empresa responde naquilo que lhe cabe no consórcio. Digamos que cada empresa, uma empresa se responsabilize dentro do contrato pelas questões ambientais, uma outra pela questão trabalhista, uma outra se responsabilize pela questão jurídica, e dentro de cada esfera, cada empresa responde conforme a sua responsabilidade, conforme aquilo que foi acordado no consórcio. Não se presume solidariedade. Se entende que cada uma responderá conforme previsto no consórcio, no contrato de consórcio. A falência de uma das empresas, diz o parágrafo 2º, não implica a dissolução do consórcio, mas o consórcio subsiste apesar de uma das empresas dentro do consórcio venha à falência. No artigo 279, explica aqueles
requerimentos necessários para se constituir esse contrato de consórcio. O consórcio deve constar a designação, o nome que se dá a esse consórcio, o empreendimento a que se destina, a duração, o endereço, o foro. E é importante notar sobre a duração que o consórcio dura enquanto durar o empreendimento. Não é um contrato de existência de prazo indeterminado, mas é um contrato de duração limitada enquanto durar essa atividade. O contrato deve constar também as obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, a partilha de resultados, como se vai dar, a administração do consórcio, a contabilização, a representação das sociedades consorciadas. E é comum que neste contrato de consórcio se escolha uma empresa para ser líder ou para representar o consórcio diante de terceiros. Costuma haver essa designação de uma empresa específica para liderar, para representar as demais. Também deve constar no contrato a forma de deliberação, a contribuição de cada consorciado nas despesas comuns. E, por fim, deve ser arquivado este contrato no registro de comércio do lugar da sua sede e então publicado. Ainda sobre o contrato de constituição do consórcio, a Instrução Normativa de número 81 de 2020 possui várias cláusulas, várias normas acerca do registro público de empresas e também se fala do registro de consórcios. E ainda adiciona, no seu artigo 87, inciso 7º, a necessidade de declarar a nacionalidade do controle do grupo. Né? De repente, o grupo como um todo, o controle do grupo é dirigido por qual grupo de qual nacionalidade? Qual a nacionalidade desse consórcio, né? O que não estava então previsto na lei anterior, ou não estava previsto em lei, está previsto na instrução normativa. E então, assim, finalizo este vídeo sobre consórcio de empresas e não adentrei nas questões fiscais tributárias, porque não são próprias da matéria, mas se sabe que, embora possa haver uma contabilidade em comum, essa contabilidade, no segundo momento, vai ser distribuído a cada empresa conforme a sua responsabilidade para todas as necessidades fiscais, tributárias. Né? O consórcio, tanto na sua tributação quanto nas suas obrigações trabalhistas, pode estabelecer relação jurídica com terceiros, mas depois cada contabilidade, cada obrigação vai ser então dividida pelas empresas que então vão sim ser responsáveis diretamente pela parte que lhe cabe. E assim finalizo este vídeo sobre consórcio de empresas para a matéria de Direito Empresarial 1.